Raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de outubro de 2024, e eu estou um pouco confuso, na verdade eu estou um pouco perturbado. É uma sensação um pouco inquietante, porque eu acabo de ter uma conversa com o ChatGPT que foi tão boa que eu estou começando a desconfiar de algumas coisas. Vamos colocar um certo contexto aqui, né? Eu, ontem à noite, tentando acompanhar a devastação ali do furacão Milton, eu assistindo o Globo News, que infelizmente caiu na armadilha de outras emissoras americanas, sobretudo, né, e colocou seus próprios repórteres na rua no meio de uma situação estupidamente arriscada. Eu não sei porquê, isso não acrescenta em nada, colocar profissionais em risco, o repórter, o cinegrafista, à toa, para quê? Para ver o cara se descabelar, para ver... Cara, tem um monte de câmera pública, tem um monte de imagem de satélite, bota um drone, mas não façam isso com repórteres. Eu pessoalmente parei de assistir e vou boicotar toda essa cobertura que coloca profissionais em risco desnecessariamente. Uma coisa é o cara, sei lá, tentar cobrir os horrores da guerra, porque também aí não tem outro jeito. Mas outra coisa é desnecessariamente colocar o cara numa rota de destruição. Ok, isto posto, né, antes de eu desligar a televisão irritado, eu ouvi o Pontual, que é um correspondente genial em Nova York, contar que o governador da Flórida, que é o DeSantis, que é lá um bonitão, não é? Ele havia banido dos documentos oficiais ou de qualquer documento que fosse produzido pela sua administração a expressão mudança climática. Isso não sei se para você provoca os mesmos ecos, mas isso me faz lembrar, obviamente, do livro 1984, né, do George Orwell, que na verdade é Eric Blair, George Orwell é pseudônimo, né, em que você tem aquela manipulação da linguagem, né, manipulação da verdade, né, trocando palavras, evitando outras, e é muito curioso porque, só um pequeno parêntese aqui, 1984, eu demorei para entender, não é uma ficção científica de como seria o mundo na década de 80, não é nada disso. Na verdade, o que acontece é que o Eric Blair, que é o George Orwell, ele era um cara de esquerda, tanto que ele luta na Guerra Civil Espanhola, mas quando ele começa a perceber os rumos que o stalinismo estava tomando, os rumos totalitários de controle da informação, de tortura, né, de desaparecimentos e tal, ele fica absolutamente horrorizado e isso explica 1984. 1984 é um retrato de 1948, né, do totalitarismo na União Soviética. Né, ele vai escrever também Revolução dos Bichos, que é outro retrato do totalitarismo que ele estava vendo florescer ali alegremente, né, enquanto muita gente no mundo inteiro aplaudia. Mas, pois bem, me faz lembrar de 1984 e eu fico me perguntando... como é que o cara faz na hora que bate um furacão na porta, ou batem vários, né? Aliás, uma coisa bastante perturbadora, enquanto o furacão não chegava, houve na Flórida 98 alertas de tornados e pelo menos 19 tornados efetivamente tocaram o chão e provocaram uma destruição simplesmente nuclear. Então veja, mesmo antes do furacão chegar, você já tem um número simplesmente explosivo de tornados fazendo uma devastação absolutamente surreal. E como é que o cara, né, já que ele acha que, aliás, eu pesquisei um pouco, eu já vou comentar, ele fala, não, eu não sou um cara de aquecimento global. Como não é um cara de aquecimento global? Isso não é uma questão se você gosta de carne, se você gosta de peixe, né? Não é uma questão, não, eu não como glúten. Não, isso é simplesmente ciência. É como falar, eu não sou um cara de gravidade. Essa negócio, a coisa de entropia também, eu acho que é uma conspiração. Então, como é que um cara desses, então agora, diante desse rastro simplesmente apocalíptico de destruição, como é que ele processa essa informação? Então, pelo sim, pelo não, como o Pontual mencionou essa história muito superficialmente, eu perguntei para o Perplexity. Perplexity é um mecanismo de busca que também só que é mais interessante porque ele cita mais as fontes, né? Ele vai mostrar as fontes de onde ele tirou, ele dá o link para as reportagens.
eu perguntei por Perplexity se o DeSantis havia, de fato, banido essa expressão, e sim, ele baniu essa expressão, e ele me deu um link para uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi nos últimos tempos, que é um post no Twitter, vamos falar do Twitter já já, em que o nosso amigo coloca praticamente uma plataforma de governo, né, para a Flórida, que chama Protegendo a Flórida e Restaurando a Sanidade. Sanidade, falaremos sobre sanidade em breve também, né? Então, aqui, energia, a esquerda radical quer impor sua agenda climática nas pessoas através de restrições, regulações e taxas, destruindo paisagens naturais com essas fazendas eólicas, né, de energia de vento, forçando as pessoas em carros elétricos, banindo carros a gasolina e também o fogão a gás, e também gastando um dinheiro infinito nessa agenda verde do governo democrático, não é? Então, o que ele está querendo propor, ele assinou esse documento, que se chama HB 1645, proibindo usinas eólicas, priorizando o crescimento do gás natural, né? E assim vai, tem um monte de outras coisas de louco, protegendo contra qualquer tipo de restrição ao fogão a gás, não é? Repelindo todas as políticas do Obama com relação ao clima, né? E assim vai, né? Então é fato, eu tenho aqui o link, e é o próprio tweet do DeSantis, ele não apagou, está lá ainda. Eu fiquei tão chocado, e fiquei pensando, puxa, é engraçado porque essa questão de direita e esquerda hoje não é mais uma questão ideológica, é uma questão de você escolher entre o emburrecimento e a loucura e a insanidade, né? Porque o que aparentemente está unindo o que o pessoal que se chama de direita é loucura completa, é completamente descolado da realidade, é um repúdio deliberado de qualquer coisa baseada em fatos, é uma escolha reforçada, eleição a eleição, em loucuras, não é nem mentira, é loucuras, porque você pode ter uma mentira que você fala, olha, fulano é desonesto, ok, é uma mentira, mas agora, dizer que, e aí eu vou dar links aqui, como sempre, na descrição do episódio, no radinhodepilha.com, todos esses links estão aí disponíveis, por caso vocês queiram consultar, claro. Várias notícias dizendo que uma coisa que está atrapalhando imensamente, né, o esforço público de salvar as pessoas diante do furacão Helena, diante do furacão Milton, são campanhas completamente ensandecidas de desinformação. Então tem campanhas dizendo que tudo isso, que os furacões estão sendo controlados pelos democratas, porque o governo americano tem controle sobre o clima e ele está justamente provocando caos naqueles estados que poderiam votar no Trump. Então, tudo isso é uma tentativa de mudar o rumo das eleições. Certo? Certo. Então é isso. O governo americano, democrata, né, que obviamente é pedófilo e bebe sangue de crianças, ele consegue controlar furacões simplesmente para que as pessoas não votem no Trump. E tem uma outra história que assim que o furacão Helena começou a fazer estrago, teve umas reuniões públicas, aí surgiram as notícias de que essas reuniões públicas eram simplesmente uma cortina de fumaça, porque havia interesses ocultos, né, em que tudo fosse destruído, porque eles estavam interessados no lítio no subsolo. Não tem lítio no subsolo da Flórida, não tem nada, né? Se você quiser encontrar lítio, você vai ter que ir numa loja e comprar uma bateria. Não tem nem lítio dentro do seu celular, mas veja as completas maluquices em que são criadas, elas são multiplicadas pelas redes sociais, claro, não é? A rede social faz dinheiro com a desinformação e isso atrapalha um esforço legítimo, humanitário, né? Um esforço apartidário, agnóstico de salvar pessoas, de salvar vidas. Então, o que eu fiquei bastante zoado, esse é o termo técnico, eu fiquei bastante zoado hoje de manhã, é que você não tem mais uma discussão em termos de princípios ideológicos ou filosóficos. A questão é, qual narrativa completamente delirante você prefere?
né, não, o vínculo com qualquer tipo de pensamento, ou de qualquer corrente, né, sei lá, teórica, não tem, né, simplesmente qual teoria da conspiração você prefere. Você prefere imaginar que tudo é uma obra do tio Sam e do capitalismo internacional, ou você também prefere, como a direita, achar que tudo parte de uma conspiração? Aliás, isso aparece no post do DeSantis, que é o governador da Flórida, que são as elites globais que estão querendo enfraquecer a hegemonia do poder americano, né, e da sua base, sei lá o quê. Então, engraçado, né? Todo mundo, tanto a esquerda quanto a direita, escolhendo seus próprios bichos papões. Eu fiquei tão perturbado com essa história, né, que você tem que escolher entre o ressentimento e o ódio, você tem que escolher entre a burrice e a loucura, né, que eu fui perguntar para o ChatGPT, e aí começa, né, o meu desconforto a aumentar um pouco mais. Eu perguntei, simples assim, o ressentimento é uma força histórica? Ok? Foi essa pergunta que eu fiz, certo? Segue-se um diálogo tão bom que eu estou um pouco desconfiado. Tão bom que eu estou achando que ele está puxando meu saco, ou que ele está tentando, não sei, é um pouco bom demais. Porque de uma hora para outra eu estava encantado com ter um interlocutor tão lúcido, né, tão ponderado, né, tão atento, tão preocupado. Né, ele me fazia perguntas, mas olha, você vê alguma saída? Você acha que o ressentimento é alguma coisa que possa ser superado? Você vê alguma estratégia? Sim, não? Aí eu falo, olha, desculpa, eu ando um pouco pessimista, mas eu insisto em acreditar que eu posso estar errado o tempo todo, que o meu próprio pessimismo é falta de imaginação, em que em algum momento a realidade vai me surpreender com coisas que eu não previ. Aí ele falou, nossa, isso é uma atitude maravilhosa, isso aumenta a sua resiliência, está funcionando? Aí eu respondi, por um fio, mais ou menos, não muito. Então, quando eu percebi, eu estava conversando praticamente quase com um alter ego. Então, eu não sei se, né, por acaso, as minhas intuições estão corretas, né, porque afinal chegar uma hora ali que o ChatGPT fala, você tem razão, uau, né? Ou se simplesmente ele está falando o que eu quero ouvir. Mas eu convido vocês, eu vou dar o link aqui para você ouvir, para você dar uma olhada nessa conversa bastante, pelo menos para mim, né, bastante interessante, bastante rica, sobre o ressentimento. O ressentimento, aliás, quem já leu Nietzsche aqui sabe que o Nietzsche é um dos primeiros a diagnosticar a força do ressentimento. Ressentimento é ressentimento por trás, inclusive de sentimentos religiosos, né? Ressentimento com a vida ou com a própria natureza, ressentimento com o corpo, ressentimento, e assim vai. Não é? Mas aí o que nós acabamos concordando ali é que ressentimento não passa. Ressentimento, a gente pode achar que o mundo progrediu de alguma maneira, elegemos o Obama, elegemos não sei quem, não é? Mas na verdade o ressentimento continua com uma força subterrânea. E aí eu coloquei, olha, eu acho que uma das coisas que, além de fazer parte da natureza humana, de maneira que não tem o que fazer, né, é inelutável, que aliás é uma bela palavra. Eu acho que também o ressentimento se alimenta de narrativas excelentes, né, excelentes narrativas que simplificam, que sempre colocam a culpa em alguma coisa e que tornam muito fáceis questões que são naturalmente complexas. Ele falou, nossa, é verdade. Bom, arrumei ali o melhor interlocutor que eu já tive. Né, o ressentimento realmente se baseia em narrativas, mas você vê alguma maneira de colocar novas narrativas? E eu coloquei, olha, eu acho difícil porque as redes sociais, o modelo delas é baseado em engajamento, o lucro delas vem justamente de quantas pessoas estão pedalando a bicicletinha, né, e nada suscita maior engajamento do que o ressentimento e o ódio. Né, então é muito difícil você imaginar que alguma coisa vai mudar, porque é como as plataformas, primeiro, as pessoas são sensíveis a isso, né, as plataformas hackearam as nossas vulnerabilidades, então está praticamente impossível você resistir à tentação, né? E aí elas ganham dinheiro louco com isso. Então eu não vejo forças, né, interessadas nessa mudança, ou capazes de efetuar alguma mudança. E agora eu acho que eu tenho que dar aqui crédito. Eu acho que eu até vou pedir permissão para o André Dahmer. O André Dahmer é um cartunista que publica na Folha. E quando o Twitter voltou, ele fez a charge mais absolutamente
certeira, né, possível. Ele desenhou o paraíso bíblico, né, com Adão e Eva ali peladinhos, uma árvore com uma serpente oferecendo uma maçã, né, e o título é Twitter voltou, e a serpente está dizendo, paguei todas as multas. Não é? Então, acho que eu vou usar, espero que o André concorde, né, vou dar link aqui para o trabalho dele, eu sou super fã. Na verdade, acho que tem duas pessoas, tem dois cartunistas que eu sempre confiro o trabalho, André Dahmer e Laerte, são figuras que transcendem, né, isso só confirma aquilo que eu sempre digo para vocês, a arte, muitas vezes o artista, a arte, o escritor, né, o pintor, muitas vezes ele se adianta a qualquer confirmação científica ou teórica ou acadêmica, então muitas vezes os caras são literalmente as antenas da raça. Então, André Dahmer, obrigado, eu vou usar a sua imagem aqui como símbolo dessa plataforma um pouco diabólica e, aliás, uma outra notícia também um pouco perturbadora. Agora o Elon Musk, que é um dos cavaleiros do Apocalipse, uma das cavalgaduras do Apocalipse, estou em dúvida, não é? Ele agora resolveu introduzir uma inovação disruptiva no Twitter. Né? Se você for um Twitter Premium, ou seja, se você pagar para usar o Twitter, você pode ser pago para postar. Então, se você publicar muito, você vai ser remunerado. Nada ali falando sobre publicar coisas úteis, nada ali falando sobre publicar verdade. Não, qualquer coisa que ele possa pendurar anúncio, né, então você vai ser remunerado. Então, veja, se o Twitter já era uma plataforma complexa, difícil, né, com várias contradições, com vários desafios, a hora que o Elon Musk entrou, ele pôs fogo no parquinho, né, e agora, além de pôr fogo no parquinho, ele está simplesmente terceirizando, né, esse poder incendiário e está pagando para isso. Então veja, de novo, como pessoas completamente insanas, destrambelhadas, sem nenhum coração, que não servem de nenhuma referência do ponto de vista humano, né, que são, pelo menos para mim, né, pelo menos não posso dizer, estou aqui de novo me tomando como referência, o que é um pecado original, né, porque afinal metade das pessoas vai votar no Bolsonaro, no Trump, no Erdogan, né, vai falando aí como é que se chama, Orbán, da Hungria, vai achar que o Elon Musk é um cara que fala real, né, vai votar no Pablo Marçal, então desculpa, então realmente eu fui aqui, eu generalizei injustamente. Não é? Mas então veja que aparentemente só piora, né, qualquer perspectiva de a gente conseguir sentar na mesa e enfrentar problemas que estão aí batendo na nossa porta. Não, estão arrancando a porta, estão arrancando as paredes, estão arrancando o teto. Né, eu estou preocupadíssimo, eu tenho amigos que moram na Flórida a vida toda, né, eu me preocupo, não sei se eles estão bem, né, eu já mandei algumas mensagens aí, estou esperando por resposta, mas é isso, é um estado que elege, né, um cara que vai dizer que as elites globais estão tentando forçar as pessoas a comprar carro elétrico, né, ou então que aquelas turbinas, aquela geração de energia através do vento, aquilo é um pecado contra a paisagem, né, agora extração de petróleo não, imagina, né? Como diria Elon Musk, o problema do gás carbônico é que ele dá dor de cabeça. Né? Então, essas coisas me deixam bastante perturbado, mas acho que a essência aqui, né, toda dessa digressão, na verdade eu estou usando vocês aí como um ombro amigo, né? Essa conversa com o ChatGPT, eu estou em dúvida se ele simplesmente confirmou, falou, puxa, parabéns, René, você está no caminho certo, ou se tem alguma coisa estranha nisso. Né? Eu vou tentar fazer essa mesma pergunta para outros robôs, para ver se todos eles são tão puxa-saco assim. Mas eu confesso que pode ser talvez um viés cognitivo, talvez um viés de confirmação, mas as conversas com o ChatGPT sobre temas que são complexos têm sido muito elucidativas para mim. Por exemplo, caso você tenha alguma dúvida teológica, né, então caso você não tenha, tape os ouvidos pelos próximos 5 minutos, né, ou não clique no link também, não faça isso, mas de novo, eu submeti o ChatGPT a uma sabatina de temas religiosos. Eu não entendo muito de Bíblia, de nada, não entendo, realmente eu faltei nessa aula, literalmente eu faltei nessa aula, não é? E eu perguntei, me conta, do Velho Testamento para o Novo Testamento, o que muda?
Né? O que muda? Nossa, foi um resumo, além é lógico da questão de Jesus, né, de Cristo, que não tinha no primeiro, ninguém estava falando nisso, né? Além disso tem várias mudanças. Deus deixa de ser aquele cara vingativo, né, o cara que vai punir uma sociedade inteira. Deus passa a ser um cara que se preocupa com o indivíduo, ele se preocupa com você, né? Deus é amor. Né, Jesus vai ter essa mensagem de amor, vai fazer essa ponte. Então sumiu aquele Deus meio belicoso, né, meio beligerante, aquele Deus um pouco mais raivoso, né, e surgiu esse Deus que em princípio é tudo amor. Né? E aí eu falei, mas espera um instante só, o que mais que mudou? Também mudou a noção de inferno. Você não tinha uma noção clara de inferno no Velho Testamento. Né? Você também não tinha uma noção clara do príncipe das trevas, de Satanás e suas tentações. Não, aparece um Satanás, um diabo ali, mas não é tão claro assim que o cara é o arqui-inimigo, é o culpado de todas as coisas, é o grande bode expiatório dessa história. Porque afinal, se você imagina, né, como se você fosse uma criança de 5 anos, que é perfeitamente possível você ter, né, uma figura paternal que é 100% boa enquanto o mundo é uma desgraça, você tem que arrumar, né, um bode expiatório. Para isso arrumaram Satanás. Né? E aí também vem essa história de que você vai ser punido, você vai ser premiado com uma vida eterna, uma coisa que não aparece no Velho Testamento, ninguém está preocupado com isso, né? E no Novo Testamento aparece a história de você vai para o paraíso, fazer o que eu não sei, ou então você vai para o inferno, né? Deus está de olho no que você pensa, inclusive, não só no que você faz. É muito interessante a conversa, eu vou dar o link aqui para vocês. Eu faço algumas perguntinhas que talvez sejam um pouco, um pouco provocativas para quem tem mais fé, que eu falei, mas me explica uma coisa, né? Como é que se você tem uma divindade que é perfeita, eterna e sabe tudo, por que ela é insegura? Por que ela tem ciúme dos outros deuses? Por que ela quer que você reze todo dia? Por que ela quer que você a ame acima de todas as coisas? Se isso fosse uma pessoa, a gente ia mandar essa pessoa fazer terapia, não é? Ia fazer terapia, porque olha, é tudo sobre você está sendo aí, o mundo gira em torno de... Por que a gente... Aí a resposta dele é absolutamente excelente, né? Mesmo quando eu pergunto, deixa eu descobrir, se o cara é todo poderoso, se ele é sábio, se ele tem um plano, se ele sabe o futuro e ele sabe tudo, o que adianta rezar? Né? Você vai mudar a opinião do cara, mas se o futuro ele já sabe, ele vai mudar o futuro. Então, muito interessante, caso você queira, explorar o ChatGPT para tirar dúvidas desse tipo, eu recomendo. Então, caso essas questões sejam sagradas e você não queira tocar no assunto, então, por favor, passe a borracha. Espero que você tenha pulado esse tempo todo, né? E também você não clique no link, né? Porque ele reconhece que são questionamentos muito antigos e que ainda estão em aberto, né? Mas é que aparentemente algumas narrativas elas são irresistíveis, né? A gente não vai querer abrir mão de alguns tipos de historinha. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Foi uma longa digressão, né? Uma longa digressão. E confirmando, né, a minha tese original aqui de que nenhuma ciência hoje é tão fascinante quanto a biologia, né, a física. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu estava ouvindo uma entrevista extremamente interessante, né? Você tem um instituto de pesquisa chamado Instituto Perímetro, de física teórica, se não me engano ele fica no Canadá. Eles têm um podcast bastante interessante, vou dar o link aqui, né? E eles estão conversando com a figura, como é que ele chama? Achei, Neil Turok. Neil Turok, acho que ele, não sei se ele ainda dirige ou se ele dirigiu o Instituto Perímetro, e ele está falando sobre, a fronteira da física, na beleza da ciência, e ele fala uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária, como o universo, cada vez mais a gente percebe que ele é pautado, toda a complexidade do universo, na verdade, é pautada por regras simples, bastante econômicas, né? Não é uma infinidade de princípios, né? A gente está cada vez mais conseguindo condensar os princípios que regem o funcionamento do universo. Então veja, quando você pode estar ali rabiscando na lousa algo que explica como buracos negros se formam, como galáxias se espalham, ou a velocidade com que o universo cresceu logo depois que surgiu. Isso tudo que envolve, imagina, não só envolve, né, o vizinho da esquina, não. O universo inteiro são coisas que você consegue colocar no papel. Você consegue ali delinear e você consegue enxergar o mecanismo todo, que em princípio podia parecer uma obra de alguma divindade bastante arbitrária. Não, são princípios cada vez mais simples. E aí tem uma questão interessante, que esse Instituto Perímetro, ele
deliberadamente ele escolhe pessoas, ele não vai, quando ele vai dar uma bolsa para alguém estudar lá, para alguém trabalhar lá, para alguém pesquisar lá, ele não está necessariamente checando o currículo, ou pedindo para recomendações de cientistas consagrados. Não, ele fala, não, melhor não, eu prefiro trazer para cá gente com perfis completamente diferentes. Gente que ainda tem ideias que são completamente novas, né? Ideias que ainda não foram necessariamente confirmadas. Eu quero diversidade e eu quero me abrir para aquilo que é novo. E aí a gente sabatina aqui, na ciência tem esses mecanismos de filtro para a gente peneirar o que é um completo delírio de alguma coisa que tem promessa, mas foi tão inspirador ouvir esse cara falar, foi tão bacana, foi tão humilde, eu achei isso absolutamente extraordinário. Eu convido aqui quem quiser assistir, mas acho que de qualquer maneira, eu volto para o meu ponto da biologia. A biologia é simplesmente um fenômeno, cara, a biologia é só exceção, né? A gente percebe que talvez os modelos que a gente faça, ou que a gente espera do mundo, talvez sejam simples demais, simplesmente porque a nossa cabeça também não alcança, né? Então a gente generaliza demais, a gente simplifica demais, né? E quando a vida está prosperando de uma maneira completamente, com um partido, vamos dizer assim, né, completamente diferente, qualquer substância no seu corpo, ela não tem um papel só, ela tem vários papéis, tudo depende de tudo, se você mexe aqui, mexe num monte de coisa ao mesmo tempo, né? Até acho que eu comentei ontem com vocês do microRNA, né, que suscitou aí, a descoberta do microRNA ganhou o prêmio Nobel de Química, não é? E o microRNA é interessante porque você tem um gene pode ser afetado por muitos microRNAs, não só por um, e o microRNA também pode influenciar muitos genes. Então você percebe que não tem aquela coisa meio de relógio suíço, né, que cada engrenagem tem um papel certinho. Não, é tudo meio confuso, né? Mas uma das notícias que eu achei interessante aqui, e que eu nunca tive muita clareza disso, eu não fiz biológicas, eu fiz exatas, é a questão da mitocôndria. Mitocôndria, a gente já comentou aqui que se a gente quiser agradecer algum milagre, né, algum evento absolutamente extraordinário, imprevisível e quase inexplicável, a gente tem que agradecer ao surgimento das mitocôndrias. Mitocôndrias que estão dentro de cada célula sua, você tem um monte de mitocôndrias, elas que provêm a energia para a sua célula, né, é como se fosse a bateria do meu carro elétrico, sei lá, tanto faz. Né, mas elas que provêm essa energia, elas antes eram criaturas independentes e autônomas. Tudo indica que em algum momento, alguns bilhões de anos atrás, uma bactéria engoliu uma arqueia, ou uma arqueia engoliu uma bactéria, e essa que foi engolida, né, ao invés de ser digerida, ao invés de virar jantar, né, ela de alguma maneira sobreviveu ali dentro, né, e criou-se ali uma simbiose. Opa, tô aqui dentro, aqui dentro é legal, né? Casa, comida, roupa lavada, quer saber? Né? Eu vou abrir mão de várias coisas que eu antes tinha, né? Sei lá, minha própria camada protetora, e vamos fazer o seguinte, eu vou morar aqui dentro, mas eu vou colaborar, eu vou lavar a louça, né? Sei lá o que eu vou fazer, vou lavar o carro, vou levar o cachorro para fazer cocô, né? Mas então, o que acontece é que uma criatura foi engolida por outra, e passaram a viver juntos felizes para sempre, né? Essa é a origem da mitocôndria. A mitocôndria tinha vida independente, era uma outra criatura. Tanto é que cada uma das suas células tem o seu DNA, certo? Mas a mitocôndria que está dentro de cada célula sua, ela tem um DNA próprio. Então veja, você tem um alienígena vivendo dentro de você. Na verdade, um universo alienígena vivendo dentro de você. Cada mitocôndria tem um DNA completamente independente do seu. E o que é mais interessante ainda é que as suas mitocôndrias vêm da mamãe. Não só as suas, dos mamíferos em geral também. As mitocôndrias, de novo, mitocôndria não é só você, qualquer minhoca tem mitocôndria, qualquer criatura viva tem, né, um pouco mais complexa tem mitocôndrias. Pois bem, a mitocôndria vem da mamãe. A mitocôndria do papai não colaborou em nada. Por quê? Os cientistas estão descobrindo que, na verdade, não é um acaso. No momento da fecundação, existe todo um maquinário, existe toda uma série de processos para destruir
eliminar qualquer vestígio de mitocôndria do papai. É simplesmente um banimento, mais ou menos como o Ron DeSantis da Flórida. Não, baniu, a gente não quer saber da mitocôndria do papai. Por quê? Né? E aí eles fizeram experimentos, e na verdade eles perceberam que inclusive muitas doenças que afligem seres humanos, elas são justamente da falha desse processo. Na hora que a mitocôndria do papai é transmitida, é passada adiante, isso provoca uma devastação, porque provoca problemas na produção de ATP, provoca problemas de cognição, é um desastre. Qualquer pessoa que tem um problema ligado às mitocôndrias leva uma vida bastante comprometida, não é? E isso foi justamente de alguma falha nessa proteção contra a intromissão, né, da mitocôndria do papai. Agora a questão é por que a biologia, né, de tantas formas de vida faz tanta força para eliminar a mitocôndria do papai? Uma teoria possível, uma teoria está ainda em aberto, é que lá vem os espermatozoides, um tsunami de espermatozoides, todos ali disputando que nem um louco, lutando contra todas as barreiras, né, que o corpo feminino cria, né, uma corrida, uma maratona, e que quando eles chegam na hora de fecundar o óvulo, a mitocôndria dele está tão zoada que é melhor jogar fora. Então, uma das hipóteses é que esse processo de essa corrida, essa disputa dos espermatozoides é tão exaustiva que isso acaba exaurindo a mitocôndria e ela chega meio estragada, então é melhor jogar fora de uma vez. Mas é muito interessante, ainda estamos tentando entender, E o que é mais, para mim, fascinante é que a biologia tem mecanismos para proteger você e todos nós, né, justamente disso. Não parece ser uma coisa assim tão, sei lá, por acaso, né? A evolução nos preparou para eliminar esse tipo de herança maldita, né? Tá aí, a herança maldita me fez lembrar do PT, Fernando Henrique, seja lá o que for. Né? Mas, de novo, essas narrativas completamente fantasiosas e que cada um escolhe entre a insanidade que melhor lhe convier. Raríssimos e raríssimos. Esse foi, de novo, né? Acho que a volta do radinho tem sido um pouco mais intimista, tem sido talvez um pouco mais, sei lá, um pouco mais delirante. Devagarinho eu estou aqui me recompondo, mas eu estou compartilhando com vocês um esforço bastante intenso, diário, para tentar manter a sanidade mental ou a esperança, né, num cenário em que parece que os delírios, a loucura, a inconsequência, sei lá o que, a cegueira parecem ser o caminho da felicidade individual. Né, porque afinal, bom, eu não vou aqui, não vou mais me meter em questões transcendentes, esotéricas, mas é isso. Então, o que vocês estão testemunhando ao vivo aqui sou eu esperneando que nem um espermatozoide maluco para chegar do outro lado e não perder a confiança na nossa natureza humana. Eu só estou intrigado se o ChatGPT já desencanou. Né, pelo que eu estou vendo ali, ele também está relativamente fatalista com relação às nossas capacidades, entre aspas, racionais. Raríssimos e raríssimos, espero que essa conversa tenha valido a pena, agradeço de coração aos raríssimos, os 15, são sempre 15, que contribuem mensalmente justamente para que o radinho continue esperneando e nadando contra a corrente. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.